mas segundo o Espírito. Amém? Romanos capítulo 8. Agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Paulo está falando, irmãos, do Evangelho. Paulo está falando das boas novas. Amém? Lá atrás, Paulo está falando, nós vivemos debaixo da lei. E a lei, ela só acusava. A lei, ela tentava resolver alguns problemas, algumas situações, mas a lei, ela só apontava o erro. Mas ela não conseguia resolver. A lei, ele fala aqui que ela era enfraquecida pela carne. Então, debaixo da lei, nós estávamos condenados, não existia saída para nós. Se nós estivéssemos debaixo da lei, nós estávamos perdidos, irmãos. Porque, como diz, era olho por olho, dente por dente. Você pecou, vamos lá na lei lá, ver o que você fez e vamos aplicar a lei. E era morte, não tinha uma saída. Mas aí Paulo fala, agora que Jesus veio, agora que Jesus cumpriu o seu propósito, agora que Jesus deu a sua vida por nós, que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia e foi assunto aos céus, agora já não há mais condenação para quem está debaixo dessa graça, para quem está debaixo, amém, desse governo, desse poderio de Deus. Mas a gente vai ver, calma, que não é simples assim. Então agora está tudo bem, agora a gente pode pecar, porque a lei não vai mais condenar. Não é sobre isso. É sobre Jesus ter tirado um peso de nós, que nós não poderíamos remover. É como eu falei de Mateus 11. Tem coisas que nós não podemos fazer, tem fardos que nós não conseguimos carregar. E Jesus veio justamente para resolver isso, para pagar um preço que nós não poderíamos pagar. Sabe, para pagar uma dívida que nós não poderíamos pagar. A gente às vezes fala de pecado e a gente fala de esquecimento. Mas o nosso pecado ele não foi esquecido, irmãos. Nosso pecado ele foi pago na cruz. Hoje, daqui a pouco, nós vamos nos alegrar com esse banquete, porque Jesus ele derramou seu sangue naquela cruz por nós, pelos nossos pecados. Então, a nossa dívida ela foi paga, ela não foi esquecida. Ela não foi, Jesus não foi lá e rasgou o cheque, jogou fora e falou, agora vocês não devem mais nada. Jesus deu a vida, Jesus derramou sangue. Aleluia! Para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui nessa igreja, ouvindo a palavra, se alegrando na tua presença, convictos de que Ele está aqui, porque nós podemos sentir Ele aqui, nós podemos falar com o Senhor face a face, através do teu Santo Espírito. Verdade. E aí Paulo fala que agora, para aqueles que estão debaixo desse governo, já não há condenação, irmãos. A gente precisa andar em novidade de vida. Aleluia. A gente precisa se lembrar que a velha criatura ela morreu e que nós nascemos de novo em Cristo e que nessa condição o diabo já não pode mais apontar o dedo na sua cara. O diabo já não pode falar para você que você não pode isso, que você não pode aquilo, por isso ou por aquilo outro. Irmãos, o diabo usa às vezes argumentos verdadeiros. O diabo às vezes acusa a gente de coisas reais que realmente nós fizemos. Mas Jesus pagou na cruz o preço por esse pecado. Aquilo que você fez, aquilo que você foi, já não interessa mais. Paulo está falando que agora que você está em Cristo, já não há mais condenação. Porque você está debaixo do governo de Cristo. Cristo pagou essa conta. Amém? E aí ele vai falando, né? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito que é viva, me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Amém? Enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Olha, Jesus, o Filho de Deus, santo, sem pecado, sem mácula. Paulo está falando, olha, Deus pegou esse Filho perfeito, esse Filho santo, e fez ele a nossa imagem, a nossa feição de pecador, pecaminosa, e deu ele, amém, por amor de nós. Então, a primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração em nome de Jesus, toda vez que o pecado te cercar, toda vez que o diabo tentar te seduzir com os seus manjares, com as suas migalhas, lembra daquilo que Jesus fez por você. Amém. Lembra do preço que Jesus pagou. Lembra que Jesus, sendo Deus, veio nessa terra corrompida e pecaminosa,
E não só andou aqui entre nós pecadores, comeu, pregou, ensinou, mas deu a sua vida. Morreu como um pecador. Morreu como sendo errado. Morreu como sendo alguém de quem se envergonhasse. Não achando vergonha dele. Não achando erro. Então todas as vezes, irmãos, se você tiver a oportunidade de pecar, olha para a cruz. Amém? Que ela está vazia, mas ali foi derramado sangue por você. Amém. Sabe? Se você tiver muita dificuldade com o pecado, que eu não quero acreditar que seja tão latente assim, porque eu creio que você tem uma vida com Deus, você tem uma vida de oração, mas sei lá, não idolatrando, mas coloca uma cruz vazia lá na sua casa, num lugar visível, desenha no seu caderno lá para você olhar lá na escola, para que toda vez que o pecado vier, você olhar para aquela cruz e falar, poxa, aquela cruz está vazia, não é em vão. Jesus derramou sangue nela, para que hoje eu tivesse novidade de vida, para que hoje não houvesse condenação para mim, para que hoje o diabo não viesse jogar na minha cara coisas que eu fiz, que eu realmente fiz, mas que eu me arrependi em Cristo Jesus, e a graça e a misericórdia e o amor de Deus me alcançou. Lembra disso, irmãos, todas as vezes que o pecado te rodear, que toda vez que o pecado te cercar, porque como eu estava conversando quinta-feira com o irmão Johnny, vai ser até Jesus voltar. Não tem, será que um dia vai ficar tranquilo e eu não vou pecar mais, não vou ter mais essa vontade, o diabo, não. Enquanto Jesus não voltar, irmãos, essa luta, ela é diária. Essa batalha contra a nossa carne, contra as nossas vontades carnais, ela é diária, amém? Mas a guerra ela já está vencida. É como a pastora fala, não é no começo, não é no meio, que a gente tem que parar e falar agora está tudo bem. A gente tem que chegar até o final, porque é lá que está a nossa vitória. Glória a Deus. É no final que nós vamos ser, mesmo sem ser merecedores, vamos ser recompensados. Porque é no final, irmãos, amém, que nós vamos ganhar um corpo glorificado, um corpo novo, e vamos morar no céu com Jesus Cristo. Mas, convictos, aqui, que quando nós estamos em Jesus, não existe condenação. Não existe mentira do diabo que possa te impedir, de paralisar, de orar, de buscar a Deus, de trabalhar na obra, de participar dos cultos, de participar das atividades. Porque muitas das vezes o diabo tenta trabalhar na nossa mente, mostrando quem nós éramos, para tentar invalidar aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Para tentar invalidar, o novo de Deus nas nossas vidas. Para tentar invalidar as boas novas do Evangelho na nossa vida. E aí toda vez que a gente se levanta para fazer, o diabo dá um jeito de nos mostrar quem nós éramos. De mostrar como era a velha criatura. E aí muitas das vezes a gente deixa isso entrar na nossa mente, no nosso coração. E a gente não tem força para caminhar. E pior, a gente muitas vezes volta a ser quem a gente era. A gente se entristece por quem a gente era. A gente não quer trabalhar porque a gente se sente indigno. Mas a gente acaba voltando a fazer aquilo que era contra a vontade de Deus, contra a palavra do Senhor. Mas se lembre que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Aleluia! Colossenses capítulo 1, verso 13, diz ali, Ele nos libertou. Ele nos libertou, irmãos, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Olha que maravilha, irmãos. Nós estávamos presos. Nós éramos prisioneiros do pecado. Nós éramos prisioneiros de Satanás. E aí a Bíblia vem falando que o Senhor nos libertou. Amém? O Senhor nos livrou das garras de Satanás. E a palavra não fala assim que o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos conduziu. A palavra fala que o Senhor nos transportou. O Senhor nos arrancou daquele lugar. O Senhor nos arrancou daquele caminho de trevas, irmãos. Daquele caminho de maldição. E nos colocou no reino do Filho do seu amor. E é nele que nós vivemos. É nele que nós estamos. A nossa natureza ela é pecaminosa, sim. Talvez em algum momento nós vamos errar, sim. Mas nós precisamos se arrepender. Nós precisamos ter convicção de quem Deus é e humildade para reconhecer, Senhor, eu errei, mas não é essa a vida que eu quero. Eu não quero voltar a ser quem eu era. Eu não quero voltar para a velha criatura. Eu quero continuar caminhando. Se o Senhor me perdoar, eu vou continuar caminhando em novidade de vida. Amém? Glória a Deus.
Quem está em Cristo, irmãos, tem algumas características, e é isso que eu quero falar rapidamente com você. Então, tudo bem, nós estamos em Cristo, não há condenação, nós somos libertos, nós somos transportados, né, do império das trevas para a maravilhosa luz. Mas quem somos nós? Quem são essas pessoas que vivem debaixo da graça? Quem são essas pessoas que entenderam o amor de Cristo e agora já não há condenação para essas pessoas? Amém? Primeiro, essas pessoas são aquelas que levam uma vida de constante obediência. Amém? Então, se você tem dúvidas, se você está debaixo dessa graça, debaixo dessa não condenação, olha para a tua vida e vê se você vive em constante obediência. E vê se você se esforça para obedecer a palavra de Deus, a vontade do Senhor. João 14,15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Aquele que não é condenado, amém, porque está debaixo da graça de Deus, porque está debaixo do amor de Cristo, ama ao Senhor e obedece a tua palavra. Então, se eu obedeço a palavra só naquilo que é conveniente para mim, talvez, irmãos, me perdoe, eu esteja condenado e não estou sabendo, ou estou fingindo que não estou sabendo, né? Como eu falei, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas eu vivo em obediência, porque essa é uma das marcas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu obedeço, se eu me esforço, né? Eu falo para os irmãos aqui no discipulado, não é sobre ser santinho, não é sobre ser o santarrão de não errar, mas é sobre, como eu falei também no dízimo e oferta, sobre a intenção do coração, sobre a fidelidade. Senhor, eu quero acertar. Senhor, eu quero obedecer. Senhor, me ajuda. Senhor, eu estou me esforçando, está difícil, mas a tua palavra diz que o Senhor deixou o Espírito Santo para me ajudar. Senhor, o desejo do meu coração é acertar. O desejo do meu coração é andar corretamente. Aleluia. Se você fizer essa análise, irmãos, e você estiver nessa condição, com certeza você está em Cristo Jesus. Amém. Com certeza não há condenação para quem você foi, porque agora você já não é. Amém? Não há condenação para eu e para você que estamos em Cristo Jesus, nos quais nós obedecemos a palavra do Senhor. Então, o primeiro ponto, para quem são esses? São aqueles que levam uma vida de constante obediência à palavra de Deus. Amém? Irmãos, tinha muitos pontos para falar, mas como eu sabia que hoje era Santa Ceia, né, e eu sei que daqui a pouco começa a dar um comichão na gente, querendo pedir pizza, querendo assistir uma televisãozinha, então eu vou falar só de alguns pontos, mas tinha bastante coisa para falar. Peguei os que eu achei mais interessante. Outro ponto, irmãos, de quem está em Cristo Jesus, tem responsabilidade em servir. Irmãos, me perdoem, talvez você ainda está num processo de aprendizado, de crescimento. O Senhor não chamou a gente só para vir aqui no domingo sentar e ouvir a palavra e ir embora para a nossa casa. Verdade. Tem algo mais. Talvez seja lá no seu trabalho, a sua postura, Deus vai usar você lá de alguma maneira, não sei. Mas o Senhor nos chamou para fazer algo. E quem está em Cristo Jesus entende essa responsabilidade. Quem está em Cristo Jesus tem essa responsabilidade, amém? De servir, de querer servir, de querer fazer algo. Irmãos, eu não sei o que você sabe, mas tem irmãos, né, talvez agora menos, mas eu já percebi isso, que fica mega feliz de vir aqui, por exemplo, ajudar a limpar a igreja, limpar a casa do Senhor. É um prazer, é uma alegria. Sabe por quê? Porque ele sentiu que naquele momento Deus colocou aquilo ali na mão dela, na mão dele, e está fazendo com maior alegria. Não é sobre ter cargo, não é sobre ser pastor, sobre ser apóstolo, não, é sobre fazer algo na obra do Senhor, algo que beneficie o reino, algo que beneficie o Evangelho. Amém? Então não é sobre estar aqui em cima. Talvez você fique preocupado quando a gente fala em servir. Ah, mas vou ter que pregar, ah, mas vou ter que cantar, ah, mas não é sobre isso, é sobre entender para que o Senhor te chamou. Amém. Amém? Às vezes o seu serviço é ser luz no seu trabalho, é ser luz lá na escola, é ser luz na sua vizinhança. Mas você tem feito isso? Você tem agido de forma a colaborar para o reino, seja de qual forma seja? 1 Coríntios,
capítulo 1, a partir do 27, diz assim: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. E quando a gente escuta esse versículo, a gente fica todo cheio, né? Nossa, Deus escolheu, Deus me escolheu. Tá, Deus me escolheu, e eu estou fazendo o quê com essa escolha? O que eu estou fazendo por reino? Irmão, a palavra fala que Deus escolhe aquilo que ninguém quer. Talvez você está aqui hoje, a sua família nem acreditava que você ia estar aqui. Talvez a Sinara não acreditava que eu ia estar aqui um dia, pregando a palavra. Talvez ela não acreditava que eu estivesse nem num culto, sentado ouvindo a palavra. Porque, às vezes, né, a gente tem fé, mas às vezes a gente vê a situação, a gente olha para a pessoa e fala: oh meu Deus, só uma obra muito grande mesmo. Talvez as pessoas não acreditassem nem que você estivesse no culto hoje, escutando a palavra. Mas Deus acreditou. Amém. E Deus te chamou, amém, para estar aqui. E aí, a gente escuta esse versículo tal, a gente fica empolgado. Mas o que nós temos feito? Como nós temos servido? Como nós temos, pelo menos, tentado entender? Porque, como eu falei, talvez você está indo num processo, mas você tem buscado esse entendimento de qual é o propósito de Deus na tua vida? Porque, irmãos, eu não sei se você sabe, tudo é por reino. Amém. Você não está aqui para ficar rico, você não está aqui para não ter doença, você não está aqui só para ficar sentadinho aí, quietinho, caladinho, não fazer nada e no final ir para o céu. Existe um propósito, existe algo sobre a vida de cada um que está aqui. Nós éramos desprezíveis, ninguém queria, a gente talvez era e é até hoje tido como louco, mas Deus nos chamou e nós estamos aqui. E qual é o nosso papel? Então, quem está em Cristo Jesus tem responsabilidade em servir, tem vontade em servir, se empenha em servir. Amém? Muitas das vezes, irmãos, nós nos limitamos. Amém? Por conta, porque eu não sei isso, porque eu não sei aquilo, porque eu não sei. Não, só deixa Deus ir fazendo, só vai se interessando, só vai se envolvendo. Que quando você menos esperar, você vai estar servindo do jeito que Deus quer. Eu nunca me imaginaria estar aqui compartilhando essa palavra com vocês. Aleluia! Talvez se Deus, quando eu cheguei na igreja, me desse uma opção, eu falo: não, Senhor, isso aí eu não quero fazer. Mas hoje eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Tenho muito a aprender, mas do jeito que eu posso, irmãos, eu estou vindo aqui, estou compartilhando, estou me dedicando, estou orando, estou buscando para servir a Deus naquilo que Ele me chamou. Porque quem está em Cristo Jesus tem responsabilidade pelo serviço que Deus chamou para fazer. Glória a Deus. E uma coisa que eu também me coloco, irmão, nessa questão: tempo. A gente fala: eu não tenho tempo, irmão. Eu até queria. Irmãos, Deus não chamou desocupado. Deus só chamou gente trabalhando. Deus só chamou quem estava pescando, quem estava malhando trigo. Deus chamou quem estava cuidando de ovelha. Deus chamou quem estava arando terra. Deus não chamou quem estava dormindo na rede. Deus chamou quem estava com a mão na massa. E esses homens e mulheres foram e fizeram e serviram o reino e fizeram a vontade de Deus. Então comigo e com você não vai ser diferente. Às vezes eu posso falar: não, Senhor, quando eu aposentar, eu estou perdido, porque essa possibilidade eu já não consigo enxergar. Irmão, é agora. Amém. É no tempo que você tem. Não é de qualquer jeito, é diferente. Sabe, eu vou fazer assim porque a minha vida é corrida. Não, no tempo que você tem, segundo aquilo que Deus te chamou, você vai lá e faz com qualidade. Amém. Seja o que for, porque Deus vai receber. Se Ele te chamou para fazer, irmão, se você se dedicar, se você der o seu melhor, às vezes você acha que ninguém está vendo, às vezes você acha que aquilo ali não é nada, mas Ele está vendo. Porque, como eu disse e eu vou repetir, é o coração. É a fidelidade, é a disponibilidade. Não é o tanto que você coloca, não é o tanto que você faz, não é a visualização que você alcança, não é para quantas pessoas você canta ou prega, mas é a vontade do seu coração. Amém. De nem que for trazer um copo d'água. Às vezes a pessoa traz um copo d'água aqui, eu não vi nem quem trouxe, mas Deus viu. Mas Deus sabe da disponibilidade do coração dessa pessoa. Deus sabe com qual motivação essa pessoa trouxe o copo d'água aqui. Esse é o reino de Deus. Então,
quem está em Cristo Jesus, amém? Leva uma vida em constante obediência e tem responsabilidade em servir, em saber qual é a vontade de Deus para a tua vida. Terceiro ponto, quem está em Cristo Jesus, irmãos, leva uma vida de testemunho. Amém. Honra a Deus. Porque, irmãos, aqui é fácil. Aqui eu falo o mais bonitinho que eu consigo. Aqui eu dou o testemunho. Você não sabe se é verdade ou se é mentira. Mas quem está em Cristo Jesus, dá testemunho lá fora. Dá testemunho na família, dá testemunho no trabalho, na escola. Amém? Mateus 5,14 diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina todos que estão na casa. Glória a Deus. Porque às vezes, irmãos, a gente irmão, mas eu não faço nada assim que envergonhe o Senhor. Mas também ninguém sabe que você é crente. Às vezes a gente não se orgulha de falar que é crente. Às vezes a gente tem vergonha de falar que é crente. Eu percebo que tem crente que às vezes não para com algumas coisas que sabe que está errado, porque tem vergonha das pessoas. Tem crente que sabe que não pode tomar uma cervejinha, mas se ele estiver lá na família, com vergonha, ele vai lá e toma. Tem crente que sabe que determinados assuntos a gente não convém a gente compartilhar, não convém a gente estar naquela roda. Mas às vezes com vergonha de falar que é crente, vai lá e compartilha. Então não é só sobre você testemunhar bem de Cristo, é sobre você ser luz onde você estiver. Talvez você não vai pregar o Evangelho, talvez você não vai ficar enfiando Jesus na goela das pessoas, mas só que a pessoa vê a sua vida, a sua conduta, ela vai falar: tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Verdade. E aí, irmãos, perceba, a gente gera curiosidade nas pessoas, ainda mais no mundo que a gente vive. Todo mundo quer passar a perna no outro, todo mundo quer levar vantagem, que ninguém respeita ninguém, que às vezes o marido não respeita a esposa não respeita o marido. Quando as pessoas veem alguém fora dessa curva, chama atenção. E aí ela vai querer saber o porquê disso muitas vezes. E aí é que Jesus vai entrar. E aí é que Jesus vai ter uma porta nesse coração para entrar e ele convencer essa pessoa. Não somos nós. Às vezes a gente até fala de Jesus, a gente até coloca versículo lá na nossa rede social, mas e o testemunho? Se nós estamos em Cristo Jesus, nós precisamos dar testemunho e nós precisamos ser luz na vida das pessoas. Irmãos, as pessoas, o mundo está perdido, o mundo está sem direção. E quando a palavra fala que nós somos luz, é porque nós temos que ser direção na vida dessas pessoas. Quantas pessoas estão desesperadas porque não sabem o que faz da vida, porque não entendem algumas coisas que acontecem na vida delas. E às vezes você tem a oportunidade de ser a luz na vida dessa pessoa, de mostrar o caminho. Você não vai convencer, você não vai mudar ninguém, mas você pode mostrar o caminho. E aí em diante é o trabalhar do Espírito Santo e a decisão da pessoa. Amém? Mas nós temos a responsabilidade de mostrar o caminho. E quem está em Cristo Jesus, amém? Mostra o caminho para as pessoas, para que elas possam seguir assim como nós caminhamos hoje em Cristo. Mais um ponto, estou quase terminando, irmãos. Irmãos, quem está em Cristo Jesus, escuta isso, tem crescimento espiritual, irmãos. Quem está em Cristo Jesus desenvolve espiritualmente. Quem está em Cristo Jesus cresce espiritualmente. Como eu falei, não é questão de você virar um pastor, um pregador, mas é questão de maturidade. É questão de ir entendendo, de ir crescendo e ver a necessidade, por exemplo, da oração, de ver a necessidade de estudar a palavra, de ver a necessidade de algumas coisas são prioridades na nossa vida espiritual. O problema é que, por exemplo, Hebreus 5,12 diz assim, depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhe ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês precisam de leite. Sabe o que a palavra está falando? Já era para você estar muito adiantado. Tem assunto que não era nem para a gente tratar mais, mas vocês às vezes necessitam, irmãos, às vezes ainda nós necessitamos da gente voltar lá no beabá, falar: irmão, perdão, irmãos, nós somos irmãos em Cristo, amém? Eu amo vocês em Cristo Jesus, vocês são a minha família. Mas às vezes a pastora tem que ficar falando: irmão, a gente tem que orar, irmão, a gente tem que ler a Bíblia, irmão, a gente precisa participar como corpo, como família. Irmãos,
A gente precisa desenvolver, irmão. A gente precisa crescer. Tem coisa que não precisava mais a gente estar ouvindo. E eu estou falando por mim também. Tem coisa que não precisava mais a gente estar sendo ensinado. Mas nós estamos. E aí fica a pergunta para mim e você. Nós estamos em Cristo Jesus? De fato? Sem amadurecimento, sem crescimento espiritual? Precisando que ainda, depois de tanto tempo, as pessoas ainda peguem a gente pela mão para conduzir por questões tão básicas. Irmãos, entenda, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Nós estamos aqui para edificar uns aos outros. Talvez você tenha um dom que eu não tenho. E nós nos reunimos, nós caminhamos em Cristo. E Deus compartilhou. A palavra fala que o Espírito Santo deu a cada um, segundo a vontade dele, para a gente se ajudar. Mas tem coisa que é básica. Tem coisa que a gente precisa caminhar. E eu falo para alguns irmãos que hoje nem tanto, mas no passado que às vezes questionavam, por exemplo, o crescimento da igreja. Como que a igreja vai crescer? Como que a igreja vai receber gente se a gente não está maduro? Como que a igreja vai receber gente que precisa tomar o leite se eu ainda estou tomando leite? Se eu ainda não sei preparar o leite para compartilhar com aquele que está chegando? Se eu ainda não aprendi, como é que ele fala, né? Os primeiros ensinamentos lá de Deus, que eu já devia estar calejado. E às vezes a gente questiona os métodos da pastora, do pastor, do líder, porque isso, porque aquilo, mas a gente não olha para nós e não observa que talvez a gente não está preparado para o crescimento. A gente não está preparado para receber aquele que está ferido, que está machucado, que está magoado, está precisando de uma palavra, está precisando de um abraço, de uma oração, de um direcionamento. Verdade. Porque a gente quer trazer, a gente quer encher e aqui a gente quer pôr tudo na mão da pastora. Mas o Senhor não chamou você para ficar só sentadinho aí na cadeira, não, irmão. O Senhor nos chamou para trabalhar com Ele. Aleluia. Amém? E quem está em Cristo Jesus cresce espiritualmente. Se você está aí, se autoavalie, irmão. Isso aqui não é um apontamento, isso aqui não é um julgamento. A gente está compartilhando a palavra. A gente está lendo a palavra. Eu não estou inventando nada. Sabe? Eu não estou acusando vocês de nada. Essa palavra é para mim também. Se avalie. Poxa, talvez eu, que preparei a palavra, talvez eu mesmo tenha razão. Estou precisando crescer. Tem algumas áreas da minha vida que eu ainda estou menino ainda. Que eu preciso correr mais, porque eu estou atrasado. E talvez isso está atrasando o desenvolvimento da igreja, que às vezes eu questiono. Se avalie, irmãos, em nome de Jesus. O cuidado, irmãos, do ambiente familiar. Isso também reflete em quem está em Cristo Jesus ou não. Eu não vou ler agora, porque para não ficar extenso, mas lá em Efésios vai falar como que o marido tem que se portar, como que a esposa, como que o filho tem que se portar em relação ao pai, como o pai tem que se portar em relação ao filho. O nosso relacionamento familiar também diz quem nós somos em Cristo Jesus. A maneira que eu cuido da minha família, a maneira que eu me preocupo com a vida espiritual da minha esposa e dos meus filhos, a maneira que eu administro a minha casa, também diz muito se eu estou ou não em Cristo Jesus. Porque lá no começo nós falamos, quem está, obedece. E quando a gente obedece, a gente aplica. E quando eu aplico, a minha família, a minha casa é abençoada. E às vezes quando se fala de família, a gente responsabiliza o outro. Porque, irmão, eu brinco que dá dinheiro, mas não dá liberdade. Porque liberdade é uma coisa que às vezes atrapalha. E às vezes na família a gente tem tanta liberdade que a gente não cuida do outro. Que a gente terceiriza, que a gente responsabiliza. Coisas que às vezes eram para a gente fazer, responsabilidades que eram nossas, sabe? Posturas que eram para a gente ter. Muitas vezes a gente terceiriza para o outro. E às vezes a nossa família está desorganizada, às vezes a nossa família não está nos moldes que Deus gostaria que estivesse. E isso fala muito se nós estamos ou não em Cristo Jesus. Porque aquele que está em Cristo, o marido que está em Cristo Jesus, ele sabe que ele é o sacerdote da casa. Ele sabe das responsabilidades dele enquanto pai, enquanto esposo. A mulher que está em Cristo Jesus sabe que muitas das vezes ela é a coluna daquele lar. Ela vai, com a sabedoria dela, ela vai edificar aquela família. O filho que está em Cristo Jesus, ele sabe que quando ele honra o pai, honra a mãe, existe uma promessa sobre a vida dele. Muitas das vezes o jovem, as coisas não acontecem, ele anda empurrado, mas ele não está nem obedecendo o pai e a mãe. E ele quer que Deus faça as coisas na vida dele, ele quer realizar sonhos, projetos, ele quer ser o
o bambambam, mas ele nem obedece o pai e a mãe, que é um princípio básico da palavra do Senhor, e existe uma promessa. A palavra fala que quando a gente obedece o pai e a mãe, eu falo a gente, porque graças a Deus ainda tenho meu pai e minha mãe, né, pela misericórdia de Deus, até quando Ele permitir, eu vou honrar eles, eu falo isso para os meus filhos. Eu tenho 38 anos e eu honro meu pai e minha mãe. Quando meu pai fala algo, né, que eu vejo que tem coerência, opa, eu abaixo a orelha. Algo que não vai ferir a palavra, não vai ferir aquilo que hoje eu acredito, eu levo em consideração, porque a Bíblia fala que isso é bênção para a minha vida. A Bíblia fala que isso prolonga os meus dias sobre a terra. Amém. Eu quero viver bastante. Amém, irmãos? Então, cuidar do ambiente familiar, saber a nossa responsabilidade dentro da família, também diz muito se você está ou não em Cristo Jesus. E encerrando, propositalmente, por conta da palavra dízimo e oferta, a nossa mordomia também diz muito se nós estamos em Cristo Jesus, irmãos. Como eu falei, a gente tem dificuldade de colocar as nossas finanças, né? De relacionar as nossas finanças à nossa vida espiritual. Mas a maneira que nós administramos aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão, que não é nossa, também diz muito se nós estamos ou não em Cristo Jesus. Porque entra na questão também da obediência que a gente falou no começo. Então, irmãos, todos esses pontos, irmãos, para a gente analisar. Porque é muito gostoso ouvir que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas eu estou em Cristo Jesus? Eu estou frutificando como alguém que está em Cristo Jesus? Porque se eu não tiver, irmãos, o caso é sério. Nós não sabemos, né? Esse dia eu estava conversando aqui. A Bíblia fala que nem os anjos, nem o filho sabem o dia que Deus vai dar a ordem para Jesus buscar a tua noiva. Aleluia. Então, eu tenho que fazer uma análise. Se eu não estiver em Cristo Jesus, porque a palavra fala, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Para esses não há condenação. E os dias, irmãos, são maus e são breves. Amém? Há uma urgência, irmãos, em nós nos posicionarmos. Há uma urgência em sermos homens e mulheres de Deus, de verdade, cheios do Espírito Santo, responsáveis, obedientes, íntegros, sérios, amém? Porque os dias são maus, amém. E o tempo não espera. Verdade. O pastor Kim, quem esperava que a gente ia perder o pastor Kim? Ninguém esperava, irmão. Estava conversando com a pastora Roseli hoje. Às vezes a pessoa está doente, está passando por um processo. Quando acontece, você tem um baque, mas você já estava sabendo que aquilo poderia acontecer. Verdade. Calhou o Senhor, irmãos. Calhou o Senhor, o homem que trabalhava na obra, o homem que era fiel, que se esforçava na pregação do Evangelho, que se preocupava. Na nossa ótica, poderia falar, poxa Deus, mas o pastor Kim ainda tinha muito para trabalhar, tinha muito para ensinar para a gente, tinha muito missionário ainda para enviar para o campo. Quem que vai fazer isso agora? Na nossa ótica. Mas no tempo de Deus, Ele já fez tudo o que Ele podia fazer. E é como eu mandei lá no devocional, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Eu tenho certeza que o pastor Kim aproveitou as oportunidades que ele teve de trabalhar para o reino, de preparar pessoas para o reino de Deus. Então, que eu e você possamos nos analisar, se coloque de pé em nome de Jesus, e observar se de fato nós estamos em Cristo Jesus. Amém? Para que aí sim o diabo não nos condene, para que aí sim a nossa velha criatura não nos condene, não nos coloque numa situação, né, de condenação, numa situação de acusação, porque aquilo que nós não poderíamos fazer, irmãos, Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Amém? Eu quero orar por você. Amém? Para que a gente se sinta, irmão. Essa palavra não é para te deixar desanimado, nem triste, sabe? Essa palavra é para te motivar a estar cada dia mais, né, buscando a presença de Deus, para estar cada dia mais centrado na palavra e caminhar de fato, amém, debaixo da graça e da misericórdia de Jesus. E nós vamos orar, amém, para que o Senhor nos fortaleça, nos ajude a caminhar como essas pessoas que estão em Cristo Jesus e que já não existe condenação, amém, sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, que de fato, Senhor, nós venhamos ser, Pai querido, essas pessoas, Pai querido amado, que obedecem, Senhor, que se preocupam, Pai querido, com o teu reino, que entendem, Senhor, quem nós somos no Senhor, e que essa palavra, Deus, que diz que não há condenação, Pai,
para aqueles que estão em Cristo Jesus, seja uma verdade nas nossas vidas, seja uma realidade em nossas vidas, e seja uma certeza nos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, Pai, se tem algo, Pai, que em nós precisa ser melhorado, que precisa ser mudado, transformado, Pai, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor venha ser o teu Santo Espírito, que o Senhor perdoe, Deus, os nossos pecados e as nossas falhas, Pai querido, e o Senhor nos ajude, Senhor, a continuar caminhando, confiantes, Pai querido amado, na nossa salvação. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra e pela oportunidade de estarmos na tua casa e participarmos, Senhor, desse banquete, ó Deus, e assim, Pai querido amado, nós te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus, e as palmas louvem ao Senhor. Amém, irmão? Do nosso pastor, essa palavra enquanto guarida nos nossos corações, e que nós venhamos praticá-la para o benefício de cada um. Amém? Vamos, já oramos, já chama o ministério de louvor. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, amém, irmãos? Antes de servirmos a Santa Ceia, enquanto estão se posicionando, irmãos, tudo que é sendo pregado, talvez você não queira ouvir, mas é muito importante. Eu estava no velório agora de um homem que ele se dedicou toda a vida. Sabe o que é você sair da sua terra? Um homem rico na Coreia, recém-casado, com seus 2 filhinhos pequenos. Ele largou toda a família, a riqueza, e ele veio fazer missões no Brasil. E ele foi fazer missões no brejo, ele foi fazer missão no mato, lá no Tabuão, irmãos, sabe? E a primeira casa que ele morou foi lá no Beija-Flor. Se você entrar hoje, no momento que aquele homem estava sendo velado, quando você entra nos lugares que Deus usou ele para edificar, você precisa ver, é outro bairro. Aquele homem chegou num lugar pobre, as pessoas sem sonhos, as pessoas sem vida. Ele não só trouxe Jesus, mas trouxe realidade para a vida daquelas famílias que eles poderiam sonhar. Hoje, sabe, irmãos, aqueles homens que só sabiam, sabe, trabalhar na roça, hoje eles têm faculdade, hoje eles têm casa própria, hoje eles têm carro, hoje eles são cristãos, hoje eles são obreiros da casa do Senhor. O município lá não tinha nem estrada. Irmãos, era um bairro esquecido de Mogi das Cruzes. Através deles irem para lá, deles abrirem a igreja, eles abrirem a creche, eles começaram a ser parceiro da prefeitura. E a prefeitura foi obrigada a fazer estrada, a mandar ônibus, a asfaltar. Então, irmãos, Jesus Cristo não é só para salvar nossa vida espiritual, é para poder transformar nossa situação, para poder fazer você voltar a sonhar. Hoje os jovens lá, irmãos, ônibus lá é 3 vezes por dia. Eles fazem faculdades em Suzano, aqui em Mogi, quer dizer, fazem faculdade em Mogi. Se eles perderam o último ônibus, 11 horas, eles não têm como voltar para casa. Mas todos da igreja estudam, todos da igreja têm visão, sabe, queridos, de futuro, todos ali. E hoje, quando aquele homem estava sendo velado, nunca vi um morto tão em paz como a vida daquele homem. E quando a missionária Helena tomou o microfone para falar, eu chorei, sabe por quê? Aquela mulher falou, a primeira coisa, quando souberam que o meu marido morreu, eles perguntaram, o que a senhora vai fazer agora? A senhora vai voltar para a Coreia? Porque agora não tem mais nada no Brasil. A senhora é missionária do seu marido, mas seu marido morreu, acabou o legado. Não é verdade? Sabe o que ela disse para nós? Meu marido, ele era missionário. Não é verdade? E eu vim acompanhando meu marido. Meu marido cumpriu a missão e agora Deus levou ele. Mas eu não vim para o Brasil por causa do meu marido. Eu vim para o Brasil porque eu tenho um chamado. Então eu vou continuar no Brasil como missionária, fazendo aquilo que o Senhor me trouxe para fazer, até o dia que Ele me leve, como levou meu esposo. Sabe, irmãos, é ser fiel até o fim. Sabe, é ser fiel até o fim. E é isso, irmãos, que nós precisamos, irmãos. Amanhã, o que vão dizer na beira do nosso caixão?
Quando eu e você morrer, o que será que as pessoas vão dizer? Que quando morre, todo mundo vira bonzinho. Mas aquele homem não era bonzinho. Aquele homem deixou um legado. Aquele homem fez coisas que ficou de benefício, não só para a família dele, por ele ter estudado os filhos dele e se dane a obra. Não, irmãos, ele mudou vidas, ele mudou famílias. Hoje pessoas lá estavam chorando, porque ele não era somente um pastor, ele era um instrutor, um conselheiro, um homem que injetou, sabe, esperança, sabe? E é isso que Jesus Cristo é, esperança para você crescer, não só espiritual, mas para você crescer para um Brasil melhor, para uma sociedade melhor, sabe? Para uma família melhor, não é verdade? Para um bairro melhor, né? Não é só, irmãos, Jesus Cristo ele veio para fazer uma mudança tanto interna como externa, né? Então ele dizer para nós que nós podemos sim. Aquele homem era visionário, aquele homem via, irmãos, visão numa pessoa improvável, como era o pastor Benício. Ele veio na minha casa, irmãos, sabe, uma irmã que nem pastora era e já acreditou que eu podia ser o que? Diretora da missão GP Brasil. Irmãos, quando eu fui para a Coreia, Deus usou aquele homem para financiar a minha passagem. Sabe, irmãos, homem que tinha visão. Então esse é o seu cristão. O cristão não é ficar olhando para as pessoas e diminuindo elas. O cristão que tem Jesus é pegar na vida daquele improvável que recebeu Jesus e fazer dele, sabe, um porta-voz de Deus nas nações, em todo lugar. Porque Jesus é sonho, mas é sonho realizado. Hoje vamos participar da Santa Ceia, irmãos. Que essa ceia te traga um renovo físico, espiritual, sabe? Que você não se bloqueie, sabe? Através da tua luta. Não, o diabo é mentiroso. Ele veio para poder falar para você que você não consegue estudar, que você não consegue trabalhar, que você não consegue, sabe, abençoar sua casa, sua família, mudar de vida. Ele é mentiroso, porque você em Cristo, você pode, amém? Só que nós precisamos aceitar a palavra de Deus, nós precisamos, querido, desse crescimento espiritual, sabe? O Brasil está aí. Não é verdade? E sabe como que o Brasil cresce? Não é através do presidente, não. Um homem não faz nada. Ele cresce. Sabe por que o Brasil cresce? Através dos brasileiros. O Brasil cresce através do ser humano. O Brasil cresce através do jovem, da criança, do pai, da mãe, que trabalha, que soa, que investe, que estuda, que faz com que o Brasil cresça. E com isso a igreja cresce também. Nós temos que pensar nessa maneira, irmãos. Não é porque somos cristãos que nós já vamos, sabe, não ter mais sonhos. O que nós não podemos é começar a sonhar e largar Jesus. Nós não podemos. Eu nunca vi um homem que trabalhou tanto na obra do que aquele homem. E aos 57 anos ele descansa. E hoje a esposa dele falou que ontem, sexta-feira, 11 horas da noite, ele começou a passar mal. E aí ela falou, vai levar no médico? Ele falou, não, eu comi alguma coisa, acho que estragada, não tem problema. Pediu para ela, porque eles usam acupuntura, pediu para ela fazer uma acupuntura no dedo para poder tirar a dor, tomou, disse que um ibuprofeno, deitou e dormiu e não acordou mais. Hoje eu falei lá para o pastor Hildo, foi pastor Hildo, Deus é tão maravilhoso que não deixa nem o seu servo sofrer para morrer. A pessoa dorme e acabou, vai para o céu. E aí depois a missionária ainda falou assim, ele já recebeu a recompensa dele. É verdade. Sabe que é você ter certeza que você foi para o céu? Aquela mulher secando as lágrimas, eu tenho certeza que o meu marido recebeu a recompensa dele. Isso consola a gente que fica. Então, queridos, não menospreze a tua luta, o teu problema, não pare por nada. Jesus Cristo é aquele que supera tudo, tudo, amém? E tem coisas maiores para nós. Até aqui nós fomos com o pastor Kim, de aqui para lá ele vai subir com Cristo. E é assim também, até aqui nós estamos juntos, de lá para o céu é só com Deus. Então tome essa ceia com amor, tome essa ceia com gratidão, tome essa ceia para cura espiritual.
Toma essa ceia para um renovo físico, sabe? Um renovo psicológico, um renovo que te traga disposição, um renovo, querido, sabe? Que faça com que você tenha esperança, amém? Que Cristo está em você, Ele é a esperança da glória, mas enquanto a glória não chega, você pode fazer muitas coisas aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvemos o Senhor.